FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Alô, alô, Brasil! Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje, dia 12 de junho de 2023, Dia dos Namorados. E nós vamos com tudo aqui até as 19h30, com muito esporte, informação e debate. Com mesa de áudio de Gilberto Sufi, montagens, gravações e também imagens do YouTube do Gabriel Ribeiro. A equipe técnica comandada por Gil Kleber. Estamos no ar. E no Fala Galera de hoje, o que você achou da coletiva de apresentação de Lucas Drubisky, novo executivo de futebol do Guarani? E qual é o conceito dessa contratação? Essa entrevista nós transmitimos parte dela, a parte mais importante, ao vivo no programa Os Donos da Bola. Programa que vai ao ar na TV Band da meio-dia até 1h. Daqui a pouco você vai ouvir também, né? 3 importantes respostas do novo executivo de futebol. E na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte sob o comando do técnico Felipe Moreira? Eu repito então, o que você achou da coletiva do Drubisky? Ele que é o novo executivo de futebol, foi contratado para o lugar do Rodrigo Pastana, que foi demitido há 15 dias atrás. E para os pontepretanos, na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte no comando do técnico Felipe Moreira? 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Bem, eu já falei aqui, né, da entrevista que vamos colocar no ar para você do novo executivo de futebol do Guarani, mas tem outras pautas que vamos debater também. Guarani jogou contra a equipe do Vila Nova, empatou o placar de 0-0, não fez gol, mas também não tomou gol. Vamos analisar aqui. Dentro das 4 linhas, o elenco agora tem uma folga aí, né? Folga nesta segunda-feira, depois retorna aos treinamentos amanhã e aí começa já um período onde provavelmente o Guarani deverá apresentar um novo treinador, já que apresentou um novo executivo de futebol. Por conta da data FIFA, Bugre só volta a campo no dia 25 de junho contra o Vitória. Jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro. Tony tem futuro incerto e pode deixar o Guarani na próxima janela de transferências. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Interino aprova dedicação e entrega
no empate contra o Vila Nova. Pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir Felipe Moreira. Ele valorizou a atuação da equipe contra o Sport. Felipe Moreira pede também, na mesma entrevista, paciência com o elenco da Macaca. Após empate 1-1 contra o Sport, o elenco se reapresentou na tarde de hoje. Macaca volta a campo somente no dia 23 de junho, quando enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Sem vencer há 3 rodadas, Ponte está a 2 pontos do Z4. Fábio Sanches, expulso contra o Sport, é desfalque confirmado para a próxima rodada. Com dores no tornozelo, Filipinho foi substituído no intervalo da partida. E o destaque no portal carlosbatista.com.br. Macaca faz bom primeiro tempo, mas segura empate após a expulsão de Fábio Sanches. Você pode entrar para ver estas notícias no portal carlosbatista.com.br. E também no programa de hoje, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. A primeira, conversas entre São Paulo e Marinho não terão mais nenhum avanço de acordo com a advogada do atleta. Segundo Mariju Maciel, o atacante ficará no rubro-negro até o final do ano, quando o seu contrato chega ao fim. Portanto, o Marinho vai cumprir o contrato até o final, mesmo não sendo aproveitado pelo Flamengo. A notícia 2. Seleção brasileira usará uniforme preto pela primeira vez na história em amistosos contra Guiné. A medida inédita faz parte da campanha contra o racismo, amplificada pela discriminação e ofensas direcionadas a Vini Júnior. E a notícia 3, após campanha histórica, Bia Haddad bate recorde e é a primeira brasileira no top 10 do ranking da WTA. São notícias, informações que serão debatidas aqui no programa e não tem ligação com os times de Campinas. Você pode continuar mandando as suas mensagens 971021493. 17:08, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde para você. Um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Segunda-feira de muita informação, de bastante repercussão. Os dois times de Campinas empatando na rodada. Considero como bons os dois empates e o performance dos dois times. Mas vamos ao Fala Galera de hoje. O que eu achei da apresentação, da coletiva aí do Lucas Drubski, novo gerente executivo de futebol do Guarani. E qual o conceito dessa contratação? Regular. A gente tem que deixar ele trabalhar, tem que aguardar os acontecimentos. Eu acho que ele falou do técnico, né? Traçou mais ou menos o perfil. Entre hoje e amanhã, segundo ele, vai ser apresentado, escolhido o técnico. E respondeu sobre aquela especulação de um possível desentendimento entre ele e o Regis. Esclareceu tudo, tá tudo legal. Agora a gente vai ter que aguardar o trabalho dele do dia a dia. Boa sorte aos envolvidos. E na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte sob o comando de Felipe Moreira? Batista, não tiveram tantas assim, né? Eu acho que o primeiro tempo diante do Sport, eu acho que a partida do Vila Nova, né? Vamos colocar a partida do Vila Nova, 1-0, eu acho que eu colocaria como principal atuação do time sob o comando dele, porque venceu o jogo, né? Eu gostei muito desse primeiro tempo contra o Sport, mas seguramente a partida contra o Vila Nova, Batista. Esporte em debate pela Bandeirantes. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo. Vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas.
Campanha Senasa, todos contra a dengue. Bandeirantes. Intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Você sabia que a partir dos 30 anos, os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, resultados da 12ª rodada. ABC e Chapecoense empataram por 1-1. Vila Nova e Guarani 0-0. Ituano e Atlético Goianiense 1-1. O Novo Horizontino venceu o Sampaio Correia 1-0. O Ceará perdeu para o CRB 3-1. Ponte Preta e Sport empataram por 1-1. O Londrina perdeu em casa para o Mirassol 2-1. Avaí e Botafogo empataram por 1-1. O Vitória perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. O Juventude perdeu para o Tombense por 2-1. Na classificação da Série B, após esta rodada, o Novo Horizontino é o novo líder. 26 pontos, o Vitória tem 25, Vila Nova 24, Criciúma 23 pontos. O Guarani termina na 11ª colocação com 16. A Ponte Preta ocupa a 15ª com 12. Chapecoense 10, Tombense 9, Avaí 9 e ABC 6 são os 4 últimos. Lembrando que o campeonato agora dá uma parada por conta das datas FIFA. Porém, neste meio de semana, ou melhor, no domingo, dia 18, jogo válido pela segunda rodada no Retiro, tem Sport e Vila Nova.
Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Participe conosco, mande para cá o seu comentário sobre o Fala Galera de hoje. O que você achou da coletiva de apresentação de Lucas Drubsky, novo executivo de futebol do Guarani? E qual o conceito dessa contratação? E, na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte Preta no comando do técnico Felipe Moreira? 971021493. 971021493 para os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar também para o debate de hoje. Mensagens de áudio 40, 50 segundinhos e também mensagens de texto. Um texto curto que dá tempo da gente colocar aqui vários inúmeros torcedores e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, automatização TOLS e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e também para clubes, piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, já tem uma piscina, mas está precisando reformar, pode contar também com a Renova Piscinas. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, viu? Com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais informações no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscinas? Pensou Renova Piscinas. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batistão, aqui é Gustavo Normanha, como vai? Tudo bem, meu amigo? É só uma informação adicional importante para que quem está ouvindo a rádio aí talvez tenha um pouco mais de informação, é que no caso da Bia Haddad, ela é a brasileira mais bem ranqueada desde que o ranking foi criado, tá? Nós temos a Maria Esther Bueno, que ganhou 7 Grand Slams, se eu não me engano, e se houvesse o ranking, certamente ela teria um ranqueamento melhor. Então a Bia é a melhor ranqueada desde que o ranking foi criado. Acho que é importante para a gente não esquecer de Maria Esther Bueno, tá bom? Um abraço. Normanha, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. A melhor apresentação foi contra o Vila Nova e depois contra o Sport. Eu acho que o Sport teve a oportunidade de ganhar o jogo, mas a postura da Ponte foi muito boa. Eu acho que o Felipe Moreira dessa vez teve um bom papel. E eu acho que a gente tem que dividir um problema entre os jogadores e o banco de reserva da Ponte. O gol do Sport não era para ter acontecido. Quando expulsaram o Fábio Sanches, o Fábio tinha que ficar lá no campo e a Ponte rapidamente fazer uma troca. Não tinha que pensar. Tira logo, reposiciona, coloca o zagueiro de uma vez para não sofrer o que a gente acabou sofrendo. Estava na cara que o Sport ia aproveitar o momento logo em seguida, né? Mas
Em termos de apresentação, essa foi a segunda melhor. Eu acho que a do Vila Nova, a Ponte dominou o jogo. O do Sport, não. A Ponte jogou pau a pau, mesmo sabendo que o Sport é o melhor time da Série B. Agora é torcer para que os jogadores voltem a querer jogar no próximo jogo, né? Porque eles só jogam quando eles querem. Mais um ouvinte. Boa noite, Batista. Boa noite, mesa. Eu acho que esse rapaz não fez nenhum jogo bom, não. Ele fez esse primeiro tempo contra o Sport, mas grande coisa. A Ponte jogou com o time aí da Lanterna, o ABC, e não ganhou, cara. Aí todo mundo fica pensando assim, o empate é bom, a Ponte Preta nunca ganha. Tem que ganhar jogos. Porque já pensou, a Ponte Preta vai pegar o Atlético Goianiense e o Ituano agora fora, e 2 jogos em seguida. Se a pessoa, se ela perde esses 2 jogos, ela vai descer lá pra baixo, velho. Não tem dessa. Agora tá na hora de trocar. Aí sim, trocasse agora era bom. Mas aí na Ponte parece que é tudo errado. Tudo errado aí na Ponte. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Pessoal da Band, Adilson do Botafogo. Batista, gostaria de saber que tipo de esporte, que tipo de futebol que é esse que o Guarani joga, onde eles dão um passe para frente e 20 para trás. O time fica trocando bolas lá na defesa, tomando sufoco do time adversário, dos atacantes adversários, tanto fora quanto no brinco. E um time que jogava fácil, atacava, trocava bolas no ataque, tinha várias oportunidades de gol, chutava em gol, fazia gols. E agora não. O time tá com a bola lá no ataque e aí dá 20 passos para trás, até a bola voltar lá na defesa e ficar trocando bola na defesa, tomando sufoco. E não tem ninguém com competência no clube, nem diretoria, nem técnicos, nem auxiliar, nada, para ver esse tipo de comportamento e fazer alguma coisa. Cara, tá assim, agonizante assistir esse futebolzinho do Guarani. Um abraço, Adilson. Boa noite a todos. Abraço, muito obrigado. Ouvinte participando, continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem uma novidade para você. Agora você vai encontrar os melhores cortes de carnes premium para fazer o seu churrasco de final de semana muito mais delicioso. Ou para os seus pratos também, né, no dia a dia, com mais requinte, e também carnes para os seus eventos especiais. Carnes nobres para grelha, forno ou fogão, picanhas, angus, chorizo e muitas outras. É mais sofisticação e sabor para você se deliciar. Confira lá diretamente no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas, região central de Campinas. WhatsApp 97410-6068. 97410-6068. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Entendeu? Quando você chegar lá, procure o João. Ah, mas qual João? Ah, o Dias. Dias, sim. Ele é João Dias porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Vamos com o Guarani. Vladimir Catarino chegando com informações do Bugre aqui na Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Batista, falando sobre o Guarani aqui no Esporte em Debate, o Bugre que chegou à 6ª partida consecutiva sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. No empate do último sábado, 0-0 contra o Vila Nova, jogo que aconteceu lá na cidade de Goiânia. O Guarani pela primeira vez foi comandado pelo técnico Benhur Moreira, interino, que assumiu no lugar do Bruno Pivetti, o Bruno que foi demitido após a derrota para o Novo Horizontino.
Esse jogo, mais um sem vitória, deixa o Guarani ainda mais longe, né, da parte de cima da tabela do G4 do Campeonato Brasileiro, local onde o Guarani esteve no começo da competição, depois acabou perdendo fôlego, queda de rendimento e afastou a equipe da briga, pelo menos nesse momento, na parte de cima da tabela. O elenco do Guarani ganhou folga, né, e se representa nesta terça-feira. Aí sim, já começando esse período, essa intertemporada de data FIFA, para dar uma ajeitada na equipe, pensando na partida contra o Vitória lá no dia 25, e também dá tempo a direção definir o nome do novo treinador, né? As conversas estão acontecendo, os contatos estão sendo feitos, mas por enquanto ainda não há definição do nome do novo treinador da equipe do Guarani. Quem foi apresentado oficialmente hoje foi o novo executivo de futebol, o Lucas Drubski. Ele que substituiu o Rodrigo Pastana. Ele concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Brinco de Ouro e começou falando exatamente sobre esse assunto, a busca por um novo treinador. Vamos ouvir o que disse o novo executivo de futebol do Bugre. Com idade um pouco mais avançada, mas que se renovam, que tem uma cabeça fresca para aquilo ali. Eu cito até como referência meu pai, que é um cara que dá aula para jovens e tem uma cabeça super fresca para as coisas que têm que ser estudadas para o desenvolvimento do jogo. E treinadores de idade jovem que com a cabeça um pouco mais engessada. Então, é um pouco subjetivo essa questão de um treinador jovem. A gente está buscando treinadores que a gente entende que vai agregar qualidade ao Guarani. Então, é óbvio, a gente tem algumas peculiaridades para fazer um filtro, né, daquilo que a gente tem, que a gente pode buscar no mercado, mas da questão da idade não é uma coisa que vai ser determinante na escolha. O treinador que a gente vai trazer é um treinador vitorioso, é um treinador com conquistas importantes, não é nenhum aventureiro, não é um cara neófito, não é um cara que vai chegar aqui para a gente fazer experiência. É um cara que vai chegar aqui para nos entregar resultado. A gente vai cobrar resultado e tem capacidade para entregar. Então, em relação a nomes, segura a ansiedade que está perto. Acho que de hoje para amanhã a gente mata essa questão. Lucas Drubski é formado em Direito, professor da Academia da CBF nos cursos de Executivo e Finanças no futebol e tem passagens no Sport Recife, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Coritiba, alguns dos clubes por onde ele passou. Ele falou sobre o seu relacionamento com jogadores do Guarani, aqueles jogadores com quem ele já trabalhou. Vamos ouvir as palavras dele. Quanto mais cedo tirar mentira da frente, que a gente sabe que a gente está num cargo que a exposição é alta, os holofotes são fortes em cima e muita coisa é construída baseada em mentiras e em achismos. Eu estava fazendo a conta com o Ricardo e com o presidente André, eu já trabalhei com 10 atletas que hoje estão aqui no Guarani. Os 4 que estavam comigo no Curitiba, Porfírio, Regis, Bernardo e Neilton, e vários outros, Bruninho, Valber, Lucas Araújo, jogadores da base, Felipe Crisman, Bruno Paulo, enfim, em diferentes clubes, Sport, Bahia, Cruzeiro. E eu tenho um relacionamento excelente com todos eles. Todos. Sem tirar nem pôr em nenhum. É óbvio que a gente, ao longo das nossas passagens nos clubes, a gente não vira melhor amigo de vários, né? Na verdade, no futebol são pouquíssimas as amizades que a gente faz e leva. Mas a maneira que eu trato, não só os atletas com os funcionários, os diretores com quem eu trabalho, é sempre de muito respeito, honestidade, verdade e olho no olho. Sempre, com todos. E o Regis foi envolvido na negociação do Jamerson, né, da ida do Jamerson para o Curitiba, e que foi um pouco complexa pelos valores, pelas questões envolvidas, e é óbvio que gera um pouco de desgaste de todos os lados, e
Enfim, ele sabe, a gente teve uma conversa depois, tanto logo depois da saída, na minha chegada eu fiz questão de conversar com ele, e não só com ele, com outros aqui também, que eu já tinha contato, e fui assim, extremamente já bem recebido por todos. Por fim, na entrevista coletiva, o Lucas Drubski falou sobre a procura por reforços, já que teremos no próximo mês a reabertura da janela de transferências, a possibilidade das equipes se reforçarem para a sequência da Série B. O executivo de futebol do Guarani falou sobre os reforços. Então, a gente já teve a oportunidade, eu, Ricardo, o presidente André, de conversar algumas coisas sobre elenco, mas até pela importância que a gente dá na participação do treinador, isso é uma coisa que a gente bate muito de ideia de montagem, de formatação de elenco. Até para a gente dar uma importância grande à participação do treinador na montagem, a gente primeiro, nós estamos focando nessa escolha, né, para a gente definir rápido o treinador, para aí sim a gente partir para uma busca mais agressiva de nomes específicos. Seria muito leviano da minha parte eu chegar aqui para vocês e falar que a gente precisa reforçar a posição X, Y ou Z, tendo visto 2 jogos com mais critério, que foram esses 2 últimos. É claro que a gente tem acesso aos jogos até aqui, né, por vídeo, enfim, mas até sem uma conversa, tanto com a comissão técnica da casa, né, com o Benhur e do novo treinador, seria um pouco até imprudente da nossa parte a gente já começar a trazer esse ou aquele. Então, assim que a gente tiver a definição do treinador, com o anúncio, ele já estando aqui, a gente vai começar um pouco mais firme essa discussão de nomes. A gente já tem, óbvio, algumas ideias, alguns nomes, né, que a gente tem, já trocamos, né, algumas informações. No mercado a gente não desliga, a gente sempre está vivo, a gente sempre está conversando. Como algum de vocês falou, o relacionamento nosso, graças a Deus, é muito bom, né? Seja com outros dirigentes, seja com empresários, enfim. Então a gente já está montando o tabuleiro de xadrez. Agora, começar a fazer os movimentos com as peças que a gente achar que tem que fazer, a gente vai começar a fazer depois do anúncio do treinador, que eu espero profundamente que seja o quanto antes. Palavras, portanto, do Lucas Drubski, novo executivo de futebol do Guarani, apresentado oficialmente na sala de imprensa do Brinco de Ouro nesta segunda-feira. Por enquanto, ainda não há uma definição do nome do novo treinador. Humberto Louser sendo cotado, Lisca também. Outros nomes estão em pauta, mas por enquanto nada definido, não foi batido o martelo sobre o novo técnico bugrino. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. Bom, vou ler aqui a nota que me enviou o Gabriel Ferrari. Gabriel Ferrari é assessor de imprensa do Humberto Louser. Diz a nota: o técnico Humberto Louser e seu staff informam que não foram procurados de forma oficial pelo Guarani. Não houve nenhum contato nesse sentido até o presente momento. Qualquer informação diferente dessa é improcedente. Eu recebi uma informação de que a arte, o CH, para anunciar o novo treinador do Guarani já estaria pronta, faltando apenas a liberação da direção de futebol para que o Guarani possa publicar nas suas redes sociais. Se o assessor de imprensa do Humberto Louser está dizendo que não houve nenhum contato, e se a arte está pronta, então o técnico não é o Humberto Louser em CH. Perdemos o contato aqui com o CH. Oi, Batista. Você está me ouvindo? Agora tô. Desentupi aí o canal, agora tá tudo certo. O Batista, é o seguinte, você sabe como é que é essa coisa de confirmar e não confirmar antes do clube trazer a versão oficial, né? Não que o Gabriel, que a gente conhece, bom menino, bom profissional, esteja faltando com a verdade, mas talvez ele não possa falar tudo o que está acontecendo, não é? Eu prefiro aguardar. Comentar em cima de especulação é muito complicado. Agora, você tem uma informação que ela tem peso. A arte para divulgar aí, a arte final para divulgar nas redes sobre o novo treinador está próxima, ou está pronta. Olha, Batista, eu
sinceramente, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria no Humberto Louser, pela informação que você tem e também pelas informações que a gente andou fazendo com cada um com as suas fontes. Mas vamos ter que aguardar, né? O perfil não ficou claro em relação à entrevista do novo executivo. Ele conversa bem, mas ele é um bagre gigante ensaboado, né? Bem grande. Então aí não vamos conseguir tirar nada dessa toca aí. Não sei, Batista. Não dá para dizer que sim ou que não. Eu até tentei um contato com o Humberto, conheço o Humberto há muito tempo, mas não me retornou. Então, nós vamos ter que aguardar, Batista, não tem jeito. Tem uma outra informação dando conta de que o técnico seria o Guto Ferreira. Eu conversei na última sexta-feira com o Guto Ferreira por telefone, até relatei no ar a conversa que eu tive com ele, né? O nome dele já estava sendo ventilado desde a última sexta-feira. E o Guto Ferreira me disse que estava aguardando um projeto de Série A e não trabalharia na Série B a menos que fosse em 2 clubes, onde esses 2 clubes foram clubes aonde ele fez sucesso, se deu bem, clubes que ele conseguiu acesso. Não disse o nome dos clubes, mas só lembrar aí, né? Onde é que ele conseguiu acesso. Ele subiu pelo Bahia, subiu pela Ponte, parece que fez um bom trabalho também no Goiás, né? E ele estava esperando, portanto, esse projeto da Série A. Tem um outro empecilho, no caso do Guto Ferreira, que é a questão salarial. O Guarani tem um teto salarial e é muito difícil, teria que subir muito o teto para atingir o nível salarial do Guto Ferreira, R$280 mil. O Bruno Pivetti ganhava 90 mil. Humberto Louser, 120 mil. Guarani já teria, no caso do Humberto Louser, que subir um pouco aí, né, o seu teto para poder contratar um Humberto Louser. Então esses treinadores, eles não costumam, eles preferem ficar 6 meses parados do que trabalhar por um salário menor. Uma vez o Gilberto Maniaz, o Giba, falecido, que Deus o tenha, ele tinha uma proposta do Palmeiras na época e ele queria 60 mil reais e o Palmeiras queria pagar 50 mil e ele declinou, ele não aceitou a proposta. E aí eu encontrei o Giba e peguei e falei para ele, mas Giba, 50 mil, 60 mil, o Palmeiras estava pagando 60 mil, aliás, estava pagando 50 mil, e você queria 60 mil, e aí desistiu do negócio por causa de 10 mil reais. Aí ele falou, Batista, eu sou o treinador de 60 mil. Se eu aceitar uma proposta de 50, eu não consigo mais depois trabalhar por 60 mil. Então eu prefiro rejeitar a proposta e esperar um pouco mais e me encaixar num clube que queira pagar a minha faixa salarial. Então é mais ou menos assim, né, que o negócio funciona. Então o Guarani teria que subir demais o seu teto ou o Guto Ferreira abaixar muito o seu nível salarial para que desta maneira pudesse dar encaixe Guarani e Guto Ferreira e Guarani. Mas o Guto Ferreira me disse com palavras textuais que não trabalharia na Série B a menos que fosse nesses 2 clubes aonde ele obteve sucesso. Agora, tem o Lisca doido, que eu não sei qual é o nível salarial, até recebi uma informação de que o Lisca estaria hoje na cidade de Campinas. Se o Lisca está em Campinas, o que o Lisca estaria fazendo em Campinas? A menos que ele tenha aí algum parente em Campinas. Eles viria a Campinas para visitar os shoppings, que são belíssimos. Ele viria a Campinas para visitar
visitar para almoçar no Ponto 10 Restaurante, ou então para visitar o Bosque, ou então ele viria a Campinas para matar saudades de Campinas, ele que já trabalhou no Guarani. Então, se ele está em Campinas, ele veio para acertar, evidentemente, com o Guarani, né? Então, até o presente momento, não tenho aqui a informação, mas talvez até no final deste programa já tenhamos aqui o nome, ou o Guarani também já coloque aí nas suas redes sociais, já que a arte está pronta, né? Já que a arte está pronta, então significa que o técnico provavelmente já está contratado. Então é o seguinte, ó. O Guto Ferreira teria, nessa hipótese, reduzido a sua faixa salarial de 280 para 250. E o Humberto Louser aceitou reduzir de 130 para 100. Veja, aí já está mais próximo daquilo que o Guarani tem como teto. Se o Guarani paga 90 para um treinador, subir para 100 não está muito fora. Agora, subir de 90 para 250, aí a diferença realmente é enorme, é gigantesca, para poder dar um acerto aí com o Guarani. De qualquer maneira, estamos atentos e ligados através das inúmeras fontes para trazer ainda neste programa a informação sobre o novo treinador do Guarani. A informação que eu tinha era que o Guarani primeiro ia apresentar o executivo de futebol. Isso por uma questão de procedimento de trabalho. E depois ele apresentaria o treinador. Como hoje pela manhã. Manhã não, né? No começo da tarde, a entrevista foi ao vivo no programa Os Donos da Bola. Executivo Trubisky já foi, portanto, apresentado. Então, se tiver tudo certo com o treinador, aí o Ricardo Moisés, que é o CEO, que até, segundo informação que tenho, já tinha tudo acertado com o Humberto, mas na conversa que teve com o Lucas Trubisky, decidiu mudar o perfil do treinador. E se você prestou atenção naquilo que disse o Lucas, ele diz que o Guarani está trazendo um treinador vencedor com vários títulos conquistados. Treinador vencedor com vários títulos conquistados. O perfil não encaixa no perfil do Humberto Louser. Humberto Louser é um treinador vencedor, mas inúmeros títulos. Ele ganhou o título aí, né, com o Guarani da Série A2. Não tenho aqui rapidamente, né, outros títulos que ele tenha conseguido na carreira. Mas ganhou aí. Mas o Humberto Louser não me consta que tenha conseguido inúmeros títulos na carreira. Então nós vamos aguardar ainda nesse programa. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui para vocês o novo técnico do Guarani Futebol Clube, que está sem treinador desde quando mandou embora o Bruno Pivetti. E atenção, Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. E olha, é muito legal você usar os temperos da Aroma das Ervas nos seus pratos do dia a dia. Dá uma sofisticação assim, ó, e um sabor, dá muito mais sabor às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e também hortifrutis de Campinas e toda a região. Experimente saboreando
o nosso chimichurri. Chimichurri! Surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. 17h45, um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Torcedor Bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 17h48. Mande para cá sua participação via WhatsApp 971021493. Participe das enquetes do dia. Enquetes do dia ou então qualquer outro assunto que você queira colocar aqui para a gente também. Hoje nós estamos colocando aqui para você debater com a gente as enquetes do dia. O que você achou da coletiva de apresentação de Lucas Drubsky, novo executivo do Guarani? E na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte sob o comando do técnico Felipe Moreira? 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar para cá suas mensagens de áudio, um áudio curto e também, uma mensagem de texto, mas um texto curto também para você colocar a sua opinião, ou então você, se não quiser falar sobre os temas do dia, pode ser qualquer outro tema também. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos
e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E o ouvinte está dizendo aqui, ó, Batista, o Louser foi campeão da Série B com a Chapecoense. Verdade. Fez um belíssimo trabalho na Chapecoense, foi campeão da Série B. Então, campeão da Série A2 pelo Guarani Paulista e campeão da Série B. Então, aí já se soma, né? 2 títulos. Pode estar encaixado naquilo que disse aí o novo executivo de futebol. 17h50, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino chegando no ar da Bandeirantes. Batista, informações da Ponte Preta agora no Esporte em Debate. A Macaca, que com o empate contra o Sport no jogo de ontem no estádio Moisés Lucarelli, chegou a 3 partidas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados ruins que deixam a equipe apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento, a zona da degola da competição. O time agora vai ter aí 2 semanas de treinamentos, de preparação, já que com a data FIFA não teremos jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta retorna a campo pela 2ª Divisão Nacional no dia 23, mais uma vez jogando fora de casa em Goiânia contra a equipe do Atlético Goianiense. Para esta partida, o desfalque certo é o Fábio Sanches. Ele foi expulso, né? Zagueiro foi expulso na partida de ontem. Uma cotovelada acabou sendo apontada pelo VAR. O árbitro da partida foi até o monitor e depois confirmou. Retirou o cartão amarelo que havia dado e deu cartão vermelho para o zagueiro pontepretano. Vai ser desfalque certo para a partida contra o Atlético Goianiense. Ao final da partida, Batista, o técnico Felipe Moreira, ele falou sobre a atuação da equipe contra o Sport. A Ponte vencia o jogo, né? Fez 1-0 com Pablo Diego. Após a expulsão, acabou sofrendo o empate no finalzinho da primeira etapa. Suportou bem a pressão durante todo o segundo tempo e acabou somando um ponto, empate 1-1. O Felipe Moreira valorizou a atuação da equipe na partida contra o Sport Recife ontem. Não tem como não gostar, né? Da entrega do time, de cumprir as funções como a gente pediu. Um primeiro tempo excelente, onde a gente criou situações de gol, teve a maioria do domínio em campo, criamos situações no campo ofensivo, a bola não estava tão quente no nosso pé. Esse foi um trabalho dessa semana, de fazer os atletas acreditarem no processo, acreditarem que eles são bons, confiança, né? Porque muitas das vezes, né, nessa situação coletiva que a gente está, a bola, né, fica mais pesada, um pouquinho mais de dificuldade em domínio, em passe. Acho que hoje não, hoje a gente entrou muito focado, sabendo o que tinha que fazer e realizando da melhor maneira possível. O elenco da Ponte Preta, Batista, se representou já nesta segunda-feira. E agora, além de treinar, vai ter tempo a Ponte para recuperar jogadores entregues ao departamento médico. A principal preocupação neste momento é com o Felipinho, que teve uma torção no tornozelo, precisou ser substituído no intervalo da partida de ontem e agora vai ser melhor tratado aí durante esta semana para ter condições de voltar já contra o Atlético Goianiense. O técnico Felipe Moreira pediu também durante a entrevista coletiva, Batista, paciência. Pediu que os torcedores tenham paciência, principalmente com jogadores mais jovens da Macaca e também com jogadores que estão sendo aproveitados a partir de agora, né? Jovens atletas que estão chegando aí para a Macaca. O Felipe Moreira disse que se as críticas forem feitas, devem ser feitas a ele e à direção do clube. Então acho que eu peço até a torcida pontepretana para ter um pouco de paciência com esses atletas. Se tiver que criticar alguém, critique a comissão técnica, a diretoria, mas paciência com esse grupo. É um grupo muito jovem, né? É um grupo de poucas pessoas que já disputaram uma Série B, né? Poucas pessoas que já vivenciaram esse tipo de campeonato. E a gente tem talentos que foram observados pela diretoria, né? Que estão chegando agora, que precisam de uma adaptação. Então que tenham paciência e quando entrar aqui no campo que torçam por esses caras. Né, que apoiem, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor daqui para frente. Portanto, esta é a Ponte Preta, empate contra o Sport pelo placar de 1-1. Terceiro jogo, né, que a Ponte Preta fez às 11 horas da manhã de domingo e está invicto nesse horário. A Ponte está invicta nesse horário. Foram 2 empates contra a Ceará Sport e a vitória sobre o Vila Nova. Dia 23, a Macaca volta a campo contra o Atlético Goianiense
as informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Vamos lá, CH, falando da Ponte Preta, Macaca que venceu o jogo. E aí teve aquele episódio inopinado que mudou o curso da história dentro do jogo. Tomou o gol ainda no primeiro tempo, 51 minutos, marcou a 20 e passou um sufoco no segundo tempo, mas conseguiu segurar um empate em CH. Batista, eu gostei do todo, principalmente da atitude do treinador que teve coragem de mudar o time titular. Colocou algumas peças que a gente não esperava que colocasse. Se é por isso ou por aquilo, para mim o que importa é o produto final. E o produto final apresentado pela Ponte foi bom. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo regular. Achei que o time recuou um pouquinho demais, não é? O que eu não consigo... Então, não só o resultado pela circunstância de ter um jogador expulso, eu acho que a Ponte teve um meio-campo que conseguiu organizar o jogo no primeiro tempo, né? A Ponte jogou um futebol que não havia jogado na penúltima partida. Simples assim. Então, gostei. Eu acho que teve problema, teve acerto, mas ele não pecou por omissão. Ele foi lá e enfrentou a situação. E olha que o adversário era muito categorizado. Então ele teve coragem. Teve coisa que não funcionou. É verdade também, não é? Mas o que eu não gostei foi da atitude do Fábio Sanches. Quem me acompanha que sabe o que eu vou falar agora é verdadeiro. Eu tenho avisado sobre o excesso de cartões que esse rapaz está tomando desde do Campeonato Paulista. O Fábio Sanches, ele não está tendo um comportamento legal. Eu não sei se é a parte emocional, eu não sei o que está acontecendo com ele. No alto da sua experiência, ele não pode ter o comportamento que ele está tendo. Não é? Aquela cotovelada que ele deu de maneira desnecessária no Wagner Love, que não existe. Não existe. Então, precisa ver o que está acontecendo. E essas arestas o Felipe Moreira tem que aparar. Faz parte do trabalho dele. Capitão de uma equipe, o cara não precisa ser o mais valente de todos, o que mais reclama. Ele precisa primeiro ter uma imposição técnica. Ele tem que ter discurso, ele tem que saber se comunicar, é verdade também, mas ele tem que ter uma liderança, acima de tudo, técnica. E o que ele fez na partida contra o Sport não é para um cara do gabarito dele realizar. Eu não entendi se existe mesmo que exista, que eu nem sei se existe, um problema antigo entre os dois, uma rixa, não pode fazer o que ele fez. Não pode, não tem justificativa. Para mim não tem. E isso precisa ser resolvido, porque não é a primeira vez que está acontecendo. Pegue aí e faça, você, torcedor da Ponte, o levantamento de um número de cartões que esse rapaz tomou desde o dia 1º de janeiro de 2023. É além da normalidade, está acima, né, de qualquer normalidade. Alguma coisa não está funcionando, não é? Suspensão, cartão todo jogo, essa expulsão, essa cotovelada, uma coisa infantil. Eu ia usar até um outro adjetivo, não vou fazer isso, porque eu tenho muito respeito pelo Fábio. Eu acho que ele é um excelente profissional, ele é um bom jogador, e eu respeito isso. Respeito de verdade. Agora ele está no momento, essa fase de 2023, ele precisa rever os seus conceitos, a comissão técnica tem que descobrir o que está acontecendo, porque não está legal. Não está legal. Eu estou até quase sugerindo um garoto no lugar dele, deixar ele fora, como outros experientes, para dar uma esfriada na cabeça, dar uma repensada na carreira, porque não é assim que a banda toca, não. Não é assim. A atitude dele não foi só isso, tá? A atitude dele prejudicou a Ponte. Ele não pode fazer o que ele fez. Não pode. Sobre o jogo, primeiro tempo bom da Ponte, segundo tempo o Felipe achou que tinha que resguardar muito, achei que veio muito para trás, mas eu também condiciono uma relação com a saída do Filipinho, que fez um jogo bastante irregular, na minha opinião. Então a expulsão do Fábio e a saída do Filipinho
atrapalharam os planos da Ponte, que poderia ter vencido o jogo. Caso tivesse 11 contra 11, ninguém machucado e ninguém expulso. Mas, vou repetir, eu gostei da atitude do Felipe Moreira de ter a coragem de mexer no time titular. Olha, com relação ao Fábio Sanches, eu respeito todas as opiniões e também sou daqueles que entendem que o jogador de futebol precisa se adaptar aos novos tempos. Tem que se preocupar com o VAR. Eu próprio já disse aqui que os dirigentes deveriam contratar ex-árbitros, principalmente aqueles que já tiveram contato com o VAR para ministrar palestras para os jogadores. As coisas mudaram. O futebol vive uma outra realidade. Então, o jogador tem que se conscientizar a respeito disso. Agora, houve um excesso de rigor, né? O Fábio Sanches não deu cotovelada no Wagner Love. É brigar com a imagem. Ele deixou o braço e acertou o adversário. É diferente deixar o braço de uma cotovelada. Dar uma cotovelada de forma assintosa e querendo dar essa cotovelada é diferente do cara dentro da área tentando se equilibrar e jogar o braço e acertar o adversário. Lance de cartão amarelo. O árbitro agiu corretamente. Deu o cartão amarelo. Aí vai pro VAR, olha, em slow motion, em câmera lenta, hoje que é dia dos namorados, dia de dar muito beijo na boca, até beijo ardente, parece agressão. Se o amante tiver assim um pouco mais excitado, vai para cima e aí dá a impressão de que eles estão lá, né, se engalfinhando, estão se atritando. Parece violência. Então o VAR, ele está realmente prejudicando uma enormidade. Aquela história de que a presença do VAR é para evitar injustiça no futebol não está acontecendo. O VAR está errando mais do que na época que não tinha VAR. Então, veja, o árbitro acertou, ele deu o cartão amarelo, o lance de cartão amarelo, ele deixou o braço. Eu não estou aqui querendo fazer nenhuma defesa do Fábio Sanches, não, porque é um jogador, concordo nesse aspecto com o CH, que o Fábio Sanches não está fazendo um bom 2023, é contusão, é excesso de cartão, custo-benefício dele está ruim em 2023. Mas ele é bom jogador. E ele é capitão do time porque ele tem ascendência em cima do elenco. Agora, o que ocorre nesse lance, né, pelo menos na minha visão, é de que não houve a cotovelada deliberada em cima do antagonista, em cima do jogador adversário. Ele deixou o braço e acertou. No mesmo jogo, teve um lance exatamente igual. E o árbitro não deu nem cartão amarelo para o jogador do Sport. Então são duas maneiras de atuar dentro do mesmo jogo. Se você pega dois árbitros em duas partidas diferentes, vão atuar de maneira diferente, porque não existe um padrão. Não tem um padrão de arbitragem, que todos seguem um gabarito. Cada um faz de um jeito, assim como o Bandeira também. Teve um lance aí da Ponte, né, que uma bola foi lançada para o Pablo Diego e o Bandeira, uma pressa do assistente em levantar o seu instrumento, que é um negócio impressionante. Já deu um impedimento antes do Pablo Diego pegar a bola. Tem Bandeira que dizem, né, que tem um protocolo, só marca quando o jogador toca na bola. Às vezes demora, tá vendo que o jogador está impedido, mas não, demora lá, fica lá 1 minuto até a bola chegar no cara, o cara toca na bola e dá um impedimento. Nesse caso do Pablo Diego, errou Bandeira 2 vezes. Primeiro, que se existe o protocolo, ele não seguiu o protocolo.
tinha que esperar o Pablo Diego tocar na bola. Pablo Diego não tocou na bola. E errou porque não havia um impedimento. O Pablo Diego estava em condição legal. Então a arbitragem foi danosa, foi muito danosa para a Ponte Preta nesse jogo. Eu não sei o que está acontecendo, né, com os times de Campinas, mas todo jogo é isso aí. Todo jogo tem um erro de arbitragem contra os times de Campinas. Agora vamos falar de trabalho pesado de verdade. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos aqui no Brasil com uma chuva de lançamentos que impressionam por sua eficiência e inovação. E um dos maiores foi, com certeza, o martelete perfurador rompedor WS 3228K. O martelete 3.2J, martelete 3.2J. Ele entrega, como o nome já diz, né? 3.2 joules de força de impacto e 900 watts de potência para você. Não chegou para brincadeira não, viu? Ele vem com 4 funções, como perfurar com ou sem impacto, rompimento e giro de 360 graus da talhadeira, velocidade variável e reversível, proteção contra superaquecimento e cabo com esfera de articulação para maior durabilidade. Está esperando o quê para garantir o seu? Já disponível na revenda mais próxima de você. O Uesco, 10 anos construindo com você. Ouvinte no ar, participando conosco, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Márcio de Campinas. Para refletir, a Ponte, no meio de campo, jogou melhor sem o Matheus Jesus. O menino que entrou no lugar dele, que depois se machucou, foi muito bem. Tem que se pensar e deixar um pouco o Matheus Jesus no banco. Porque o que ele está jogando, a Ponte está jogando com um a menos. Mais um. Batista, boa tarde. É o Celso aqui do Parque Jambeiro, Bugrino. Sobre a coletiva aí do Drubsky. Ele fala que todo mundo quer ouvir, né, Batistão? Fala bem, né? Um novato aí, né? Na idade. Mas o que vai valer vai ser o dia a dia, né? E tem que cafunchar, né? Olhar mercado, interior. O Guarani tem o limite aí de salário, né? Então ele vai esbarrar nisso aí. Então vai ter que ter muita flexibilidade e agilidade aí. Esperamos que dê certo aí. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. 18h08. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista. Boa noite, um abraço para você, só para dar aquele alô que é sempre bom. O som tá espetacular, dá até vontade de comer. Aliás, eu gostaria que você contasse como é que você falou isso na jornada esportiva do domingo, falando em comer, como é que foi a chegada da delegação de Portugal no hotel, na concentração aqui em Campinas? Como é que foi a chegada? Foi bacana essa declaração sua. A chegada e a atitude do Cristiano Ronaldo. Quando estava todo mundo lá para ver o Cristiano Ronaldo, o Zé do City Bar, o falecido, o senhor Armindo Farinha, o senhor Armindo lá do The Royal. Como é que foi a atitude do Cristiano Ronaldo? Ô Tigrão, quem contou a história foi o Edu Pinheiro. Ele contou com detalhes impressionantes, né? Porque ele estava lá. Foi lá para receber a delegação de Portugal. Então eu não tenho elementos, né, para reproduzir. Claro que ouvi a história, mas não tenho elementos, detalhes para reproduzir a história. Mas o Edu Pinheiro, que é sempre solícito
ele pode contar, né, gravar a história e contar de novo. Ah, mas dá por cima, dá em linhas altas, assim, conforme você falou domingo. Mas eu não falei nada, quem contou a história foi o Edu. Mas você contou a história, reproduziu uma parte dela, reproduz agora. Ô Tigrão, isso aqui tá parecendo conversa de louco, entendeu? Porque quem contou a história foi o Edu, eu não me pronunciei a respeito do assunto. Não, você falou o seguinte, então agora eu vou te lembrar, que foi todo mundo lá para ver o Cristiano Ronaldo, que era concentração no Brasil, Copa de 2014, concentração em Campinas. E você falou, olha, tava lá fulano, tava lá o Zezinho do City Bar, tava lá o seu Armindo. Edu Pinheiro falou isso. Edu Pinheiro. Então, ele falou e você contou essa história na abertura da nossa jornada no sábado. Você contou. Você contou. É só pegar aí o arquivo. Não é conversa de dois loucos. Você que não tá lembrando. Mas aí você disse que o Cristiano Ronaldo desceu e não deu nem tchum. Ainda falei pra você, por que tchum, Batista? O que quer dizer tchum, né? E aí você também contou a história do tchum e disse que o Cristiano Ronaldo desceu, todo mundo lá para ver o Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo entrou lá para dentro dos aposentos lá do hotel e não deu nem bola para todo mundo que estava lá para vê-lo. E aí, entre essas pessoas que lá estava o Zé Português lá do City Bar. E o Zé ficou meio, a gente vem aqui para ver o Gajo e o Gajo passa desse jeito aí, não dá bola para ninguém, aí o Zé se vingou dele. O Zé foi lá no City Bar e montou um lanche. Inventou um lanche, aliás, delicioso, chamado Cristiano Ronaldo, em homenagem ao Cristiano Ronaldo, a Copa no Brasil. E aí, o lanche virou uma febre, todo mundo gostou, e aí todo mundo ia no City Bar para comer o Cristiano Ronaldo. E por dia, mais ou menos umas 20 pessoas comiam o Cristiano Ronaldo. Essa foi a vingança do Zezinho do City Bar. Você lembrou da história agora? Contada pelo Edu Pinheiro. Ah, bom, mas você contou também, cara. Eu nunca ouvi o Edu Pinheiro falar a respeito disso, mas você reproduziu. Você fez uma confusão. Nós estávamos na tela da Band no sábado, transmitindo Ituano e Atlético Goianiense. Aí teve um jogador que ficou reclamando, o jogador do Ituano reclamando de uma falta. Estava lá estribuchando, né? Dizendo que tinha sido cometido. E aí eu disse que o árbitro daquele jogo nem tchum. E aí você perguntou no ar, na TV, mas o que é tchum? Aí eu falei, olha, tchum é uma expressão, né, que a gente usava muito no interiorzão do estado, quando alguém não dava muita bola na sua reclamação, a gente fazia uma reclamação, e aí falando, não, o cara nem deu tchum para você. Então isso foi na tela da Band. E na Rádio Bandeirantes, no finalzinho do Concentração, o pessoal pode até tirar aqui, vai mandar para você relembrar. Manda. Aí o Edu Pinheiro contou essa história aí do Zé Português, Zezinho do City Bar, que estava lá no Royal Palm Plaza. Então são duas coisas diferentes que você está juntando numa só, mas não tem ligação nenhuma. É como água e óleo, não se juntam. Tá bom. Beleza. Eu vou considerar isso que você está falando, né? E aí depois a gente vê o arquivo, mas não vamos brigar por causa disso, não. Porque não vale a pena. Fala, galera de hoje. O que você achou da coletiva de apresentação do Lucas Drubski, novo executivo de futebol do Guarani? E qual o conceito dessa concentração? Ele fala bem, deu uma entrevista com bastante segurança, mas eu não posso avaliar a contratação e nem o trabalho dele, porque eu não acompanhei o trabalho dele a miúde. A gente conhece o currículo dele e eu vou aguardar aí como é que vai ser o relacionamento, essa interface que ele vai fazer entre o departamento de futebol e a diretoria, né? E o CA, o Conselho de Administração do Guarani, e as contratações, enfim, os resultados, porque todo mundo é medido por resultado, tanto o jogador como o treinador, como o executivo de futebol. Mas assim, a impressão foi boa. Mas dizer, não, grande, bombástica contratação, o Guarani vai ser campeão brasileiro de novo, como foi em 78, ou o Guarani vai entrar agora
numa pirambeira abaixo porque o executivo não é bom. Não posso falar isso porque eu não conheço a miúde, não é ficar em cima do muro, mas eu vou esperar um pouquinho para ver na prática o trabalho dele e a prioristicamente já desejo muito boa sorte a ele. E do lado alvinegro de Campinas, na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte sob o comando do Felipe Moreira? Olha, tinha tudo para ser a de domingo contra o Sport. Se a Ponte continua o segundo tempo com 11 jogadores, não fosse expulso o Fábio Sanches, certamente estaria entre as melhores. Só que no segundo tempo a Ponte teve que mudar tudo, teve que tirar jogador de armação, tirou o Elvis e colocou um zagueiro, né? Colocou mais um zagueiro para recompor a zaga, porque perdeu, né? A zaga perdeu um dos seus zagueiros. Então mudou tudo no segundo tempo e a atuação no segundo tempo foi totalmente deformada daquilo que vimos no primeiro tempo. Em função do segundo tempo de ontem, eu não vou eleger essa partida como a melhor sob o comando do Felipe Moreira, mas vou eleger uma outra também no estádio Moisés Lucarelli, que aí teve regularidade, primeiro e segundo tempo a Ponte bem, que foi na vitória de 1-0 contra a equipe do Vila Nova. Batista. Esporte em debate, 18h16, ouvinte no ar, mensagem de áudio participando conosco. Batista, boa tarde, é o Celso aqui do Parque Jambeiro, Bugrino, sobre a coletiva aí do Drubsky. Ele fala que todo mundo quer ouvir, né, Batistão? Fala bem, né, um novato aí, né, na idade. Mas o que vai valer vai ser o dia a dia, né? E tem que cafunchar, né? Olhar mercado, interior. O Guarani tem o limite aí de salário, né? Então ele vai esbarrar nisso aí. Então vai ter que ter muita flexibilidade e agilidade aí. Esperamos que dê certo aí. Ok, mais um. Ouvinte participando conosco, mandando mensagem de texto. Boa noite, no Dia dos Namorados, parabéns às ex-namoradas. Carlos Matozinho, de Itatiba. Tá solteiro, hein, ô Matozinho? Nada que não resolva através, como é que chama aquele site lá, aquele aplicativo de namoro? Tinder. Nada que um Tinder não resolva, tá bom? Olha aqui, boa tarde a todos da Band. Todos concordamos que Fábio Sanches sempre foi lento, mas afirmo ser um bom jogador. Mas na expulsão ele foi muito infantil. Agora alguns jogadores ainda não perceberam que hoje o futebol é visto por muitas câmeras. E a atitude do Sanches foi igual às atitudes do Gé. Outra coisa, a saída dos dois jogadores, Matheus Jesus e Gé, mal explicadas. Jogadores que já vêm mal tecnicamente. Agora a saída do Filipinho atrapalhou muito, pisão no pé. Os 10 jogadores que ficaram em campo mostraram raça. Parabéns, Paulo Kikuchi. Olha, mal explicadas saídas de Matheus Jesus e Gé. Os dois estavam muito mal, né? Não tem nem como defender a escalação dos dois. E a Ponte, se não teve tanta técnica, pelo menos não faltou vontade. Os caras correram uma barbaridade embaixo de um sol do meio-dia e não faltou raça, não faltou determinação. A torcida da Ponte não exige que o jogador seja todo jogo tecnicamente perfeito. Agora, não pode faltar raça, não pode faltar determinação, porque essa é a característica da Ponte. Essa é a característica dos times da Ponte ao longo da história. E não faltou vontade, não faltou raça para o time da Ponte. 18h19, rápido intervalo e voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Participando dos temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar. Os temas do dia. O que você achou da coletiva de apresentação do Lucas Drubsky? Ele é o novo executivo de futebol do Guarani. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Existem palavras e atitudes, né? Por enquanto, nós temos só as palavras. Então, o que é que você achou das palavras? E aí, no decorrer do tempo, né, nós vamos fazer uma avaliação do trabalho dele no Guarani. Ele tem outros trabalhos feitos em várias equipes, mas no Guarani ainda não. E na sua opinião, qual foi a melhor atuação da Ponte Preta sob o comando do técnico Felipe Moreira? 97102-1493. 97102-1493. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa noite. Boa noite a todos aí do programa. A Ponte, infelizmente, tem o azar de todo juiz prejudicar a Ponte Preta. O cara ontem deu até mais tempo de prorrogação para poder o Sport fazer um gol. Não existe o que os juízes fazem com a Ponte Preta. Mais um ouvinte no ar. Batistão, boa noite. Sobre
novo executivo de futebol do Guarani, hein? Espero que ele tenha competência, inspiração aí para encontrar melhores atacantes para o Buga aí, que infelizmente esse é o maior problema do Guarani hoje. Você vê os nossos atacantes, ele estava vendo o jogo com o Vila Nova no sábado ali, Bruninho, Bruno José, eles chegam, corre, só que chega ali no último passe ali na frente, eles não sabem o que fazer, cara. Bruninho parece peladeiro, sabe? Erra passe de 30 centímetros. É impressionante. Bruno José corre muito, volta lá para marcar, e nenhum treinador tem coragem de tirar ele, porque ele ajuda bastante na marcação, mas chega lá na frente ele não sabe o que fazer, cara. Com a bola no pé lá na frente ele é um desastre, cara. Corre muito, muita vontade. Assim vai ser difícil o Guarani conseguir vencer os jogos, né? Por mais que a defesa segure, lá a produção é muito baixa lá na frente. Produção ofensiva terrível. Abraço, Rodrigo do Parque Jambeiro. Abraço, muito obrigado. O CH, você me chamou? Alô, sim, CH? Batista. Oi. Sim, Batista, chamei sim. É justamente aquele ouvinte que acabou perguntando sobre o mistério, né? Falando da escalação e por que o Gé e o Matheus Jesus não apareceram na partida. Eu tenho essa impressão, aconteceu também comigo na hora do almoço hoje, que ele esteja se referindo aos dois que não ficaram nem no banco de reservas, né, Batista? E por isso que seria importante alguém dizer por que isso aconteceu. De repente até alguém falou, eu não ouvi, não é? Eles simplesmente saíram do time titular e nem no banco ficaram. Talvez seja isso, essa a pergunta do nosso torcedor e nosso ouvinte. Perfeito, mais um ouvinte no ar. Ouvinte mandando mensagem, boa noite, Batista. Concordo com a sua análise. O lance do Fábio Sanches não foi para expulsão. Qualquer análise fora disso é querer tumultuar um ambiente no clube, gerar discórdia e jogar a torcida contra o time. Sou Cláudio do Centro de Campinas. Aliás, por falar nisso, vamos ouvir aqui na saída do gramado. O Vladimir Catarino fez uma série de entrevistas. Preste atenção na colocação do Felipinho. Felipinho foi ouvido também e fez uma denúncia contra a arbitragem. Vai falar aqui o zagueiro da Ponte Preta. Fez esse empate, quase uma vitória. Acho que foi um grande jogo. Todos viram o primeiro tempo, a nossa equipe. Hoje a gente tem que tirar uma lição daqui, que a gente fez um grande jogo, pressionou na hora que tinha que pressionar o Sport, criamos várias chances de gol, poderíamos no primeiro tempo ter feito 2, 3, mas futebol é isso aí. Vamos seguir crescendo, trabalhando mais forte para acertar esses erros aí que vem acontecendo. O Matheus Silva falando por aqui. Chegar. Pablo. Rapidinho, só para falar do gol, rapidinho. Tá saindo sentindo, tem uma proteção no joelho, não quis falar aqui o Pablo Diego. Vamos ouvir o Arthur então. Esse ponto aí, né? Porque da circunstância como foi o jogo, a gente acabou perdendo aí no primeiro tempo, acabamos tomando gol no finalzinho também do primeiro tempo, acabou complicando, mas a gente se dedicou, a gente correu, no segundo tempo deu uma vida para poder sair pelo menos com esse ponto ou tentar o gol, não conseguimos, mas saímos com esse ponto que é de suma importância pra gente. O árbitro complicou a vitória da Ponte no jogo de hoje? Não, acredito que não, acredito que foi uma boa arbitragem, acredito que não acabou complicando não. Foi um jogo difícil mesmo, não conseguimos fazer o segundo tempo 2 gols, o time desse também é bem qualificado. Acabou fazendo a gente com a menos é difícil, gente. Jogar com a menos contra o Sport também não é de suma importância esse ponto, a gente tem que continuar trabalhando e buscar os resultados fora de casa agora. Como vai ser importante esse período, 2 semanas de treinamento, Arthur? É de suma importância a gente trabalhar e acertar o que tem para acertar e implementar mais ainda a condição de trabalho que a gente tem para implementar e evoluir, que a gente precisa disso. Legal. Obrigado, Arthur, lateral esquerdo da equipe da Ponte Preta, está falando sobre também essa semana de preparação, né? O Felipinho está saindo por aqui, está mancando bastante, mas vai falar pra gente exatamente qual foi a contusão aí do Felipinho. Vai ter a pausa agora, recuperar bem dessa lesão aqui, torceu o tornozelo sozinho ali, mas recuperar bem e voltar mais forte ainda. Esse empate, essa boa vitória pelas dificuldades, Felipinho? Na verdade o juiz atrapalhou bastante a situação, né? O jogo estava um jogo controlado, ele procurou uma coisa, ele achou, nos prejudicou, agora no final deu 10 minutos de acréscimo também, isso não existe não.
O juiz prejudicou a gente demais hoje. Legal, obrigado ao Felipinho, viu? Obrigado, Felipinho, boa recuperação. O Eliel tá falando. Dificuldade que era esse jogo, sabemos também da qualidade do time do esporte, infelizmente tivemos expulso, mas soubemos segurar esse empate, que querendo ou não foi importante esse ponto com a menos. Enquanto você teve fôlego, você não deu chance, cansou demais a zaga do esporte lá, né? Sim, ponte é isso, tem que pegar em cima, tem que marcar em cima, que a ponte é raça e tem que jogar pra cima. Obrigado, Eliel, tá bem saindo por aqui. Vamos ouvir o Leonaldi, o último jogador da Ponte que vai passar por aqui. Vamos ouvir. Bom, o juiz quis complicar o jogo. A gente tava conseguindo pressionar eles desde o início. Fizemos o gol. E por uma confusão que teve aqui, que na minha visão, os dois ser expulsos, ele expulsou um jogador nosso. Mas agora é trabalhar e nessas 2 semanas que a gente vai ter aberta para buscar a vitória no próximo jogo. Legal, Leonaldi, o último jogador a deixar o gramado, meu caro Carlos Batista. O Felipinho fez aí Perfeito, tá aí, portanto, né, o Felipinho ele fez uma denúncia, na minha opinião. Ele disse que o árbitro estava procurou e achou uma maneira de prejudicar o time da Ponte. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areias nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Marcelo de Campinas. Cara, como é uma comédia, né? Ver um time que a turma ainda bate palma, de 6 pontos, ganhar 2 pontos em casa e ainda por cima ter que aguentar muita gente falar que a Ponte jogou muito bem. Um time indisciplinar, um técnico totalmente amador e um presidente ditador. Fala sério, é uma torcida que se contenta com o mínimo e porque está acostumado com tão pouco que é, rumo à Série C. Mais um. Minha opinião sobre o substituto do Pestana. Ele estava no Curitiba. O Jamerson estava no Azures, disputando o campeonato lá do Paraná. Ele não viu o Jamerson. Depois fez aquela fita danada, pagaram uma nota preta. E, que visão esse cara tem? Paulo de Atibaia. Mais um. Eduardo Germán Cudê, técnico do Atlético Mineiro, foi demitido com 67,61% de aproveitamento. Se a Ponte tivesse esse aproveitamento, estava em 3º lugar na Série B. Felipe Moreira tem 33,33%. Aí está a diferença em um time grande. E foi o VAR Gaúcho que prejudicou a Ponte. Sidão Ponte Pretano. Bom, o Cudê não foi demitido, né? Ele pode ter sido fritado, mas demitido ele não foi. Ele pediu demissão após o empate contra o Red Bull Bragantino ontem, e aí ele pediu demissão, né? Ele não foi demitido. Pode ser que ele já vinha sendo fritado pelos dirigentes, mas, de qualquer maneira, não foi demitido. Midiáticos da Band Campinas. Os árbitros têm de aprender com o Klaus a administrar um jogo não expulsa por causa do VAR. A expulsão de Fábio foi exagerada. Não confundir, deixar braço e dar cotovelada. Foi horroroso, está dizendo aqui o ouvinte. Boa noite, eu acho que a janela de contratações deveria abrir junto com essa parada da data FIFA. Henrique do Santa Genebra. É que são duas coisas diferentes, né, CH? Uma coisa é a data FIFA e outra coisa é a janela de transferências da CBF. Mas a CBF
sabendo que tinha esse período de data FIFA, sim, poderia ter adaptado o período da janela de acordo com a data FIFA, né, CH? Sim, lá no Conselho Arbitral, né, Batista? Lá atrás. Aí, corretamente, né? E esses amistosos, se eu não estou enganado, eles foram acertados em fevereiro ou março. Então, foi pós-decisão da regra do jogo do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B. Então, é uma sugestão interessante, né? Casar as duas coisas, mas são duas coisas distintas. Os amistosos foram acertados depois, mas as datas FIFA já existiam, já estavam no calendário da FIFA. A FIFA anuncia o calendário anual e já coloca lá quais são as datas que as seleções podem marcar os amistosos. A CBF demorou para marcar os amistosos, mas quando começou o ano, a CBF já sabia da existência desse período de inatividade por causa das datas FIFA. Então ela acertou depois, realmente em março, mas as datas já existiam antes. Então, quando ela colocou no regulamento, no Conselho Arbitral, de que existiriam duas janelas, ela já tinha conhecimento de que esse período era um período de inatividade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Bandeirantes. Bem, vamos aqui com os temas do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. E os comentaristas vão escolher aqui um tema para colocar a opinião no programa de hoje. Vamos então aqui com o primeiro tema. Atenção, comentaristas. Primeiro tema: conversas entre São Paulo e Marinho não terão mais nenhum avanço de acordo com a advogada do atleta. Segundo a Mariju Maciel, o atacante ficará no rubro-negro até o final do ano, quando o contrato dele chega ao fim. Notícia 2. Seleção brasileira usará uniforme preto pela primeira vez na história em amistoso contra a Guiné. A medida, inédita, faz parte da campanha contra racismo, amplificada pela discriminação e ofensas direcionadas ao Vini Júnior. Notícia 3. Após campanha histórica, Bia Haddad bate recorde e é a primeira brasileira no top 10 do ranking da WTA. Desde a existência do ranking, né? Porque a Maria Esther Bueno, que ganhou 7 Grand Slams, não tinha ranking na época. Então, desde a criação do ranking, é a Bia Haddad a primeira brasileira no top 10. Vamos lá, Tigrão, começo com você. Qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje, no programa de hoje, a sua opinião? Vou falar do Marinho. Eu fico com muita curiosidade de saber por que uma negociação que estava tão adiantada e com enormes possibilidades de se concretizar, ela acaba, não vai evoluir mais segundo a advogada,
não vai ter nenhum caminho de fechamento. Ou seja, acabou o namoro, no Dia dos Namorados. Eu fico muito curioso em saber, mas acredito, como a nota lida por você, ela não especifica o motivo, e deve ser um conjunto de motivos, eu acho que a questão financeira deve ter pesado muito. Porque o Flamengo, para pagar 500, 600 por mês, ele fecha os olhos e manda assinar. E o Marinho também não teria deixado o Santos por qualquer quinquilharia para ir para o Flamengo. E o padrão salarial do Flamengo é muito alto, exceto para os meninos que estão subindo da base. Aliás, tem 3 ou 4 ou 5 muito bons, e aí é um padrão abaixo. Mas quando o Flamengo contrata, o nível salarial é muito alto. Então, independentemente do Marinho, né, estar tendo uma passagem conturbada no Flamengo, inclusive tecnicamente, não rendendo aquilo que dele se esperava, mas o São Paulo conhece o Marinho de muito tempo, inclusive da sua recente passagem pelo Santos. Então a parte técnica não deve ter pesado. Creio eu que seja pela questão financeira. E que o São Paulo, se for este o motivo, estou colocando na condicional, esteja bem avisado em situações futuras, né? Quando for deixar vazar uma notícia que está conversando com um determinado jogador, levante antes qual é o olerite do cara. Essa aqui é antiga, hein? Quanto que é o ordenado dele? Porque senão dá nisso, né? Cria uma imensa expectativa na torcida e depois a coisa se esvazia, né? O balão de ensaio fura. Então, me parece que é por aí. Mas realmente eu gostaria de ter maiores informações do porquê da coisa ter desandado e de não ter sido concretizada a transferência, que chegou a ser dada praticamente como certa. É verdade. Só para completarem um pouco mais, né, sobre o motivo, o São Paulo. Inicialmente o São Paulo queria assinar com o Marinho, mas por apenas 1 ano. Ele não quis, através dos seus procuradores, queria 2 anos. Além disso, São Paulo aumentou em 100 mil a oferta salarial inicial. Ao que dizem, o Marinho ganha 800 mil no Flamengo. E o São Paulo não estava disposto a pagar isso, mas aumentou para 100. Dizem nos bastidores que o São Paulo sinalizou com 400 mil e teria aumentado para 500 mil nas últimas negociações. Mas o staff do Marinho entendeu que seria melhor continuar no Flamengo ganhando os 800 mil do que aceitar os 500 do São Paulo. Fica lá, né? Sentado no contrato, não joga. O Flamengo botou para treinar em separado e ele procurou a tutela da justiça para ser reintegrado, ou estaria procurando, através da sua assessoria jurídica. Ah, mas é até o final do ano e depois? Depois é uma outra história. Nós temos, junho, tem que receber. Então, mais 6 meses são 7. 7 vezes 8, 56. 5 milhões e 600 mil. Assim, se treinar ou se não treinar, se for separado, se jogar ou se fizer gol, o Flamengo tem que morrer com isso. É por isso que de vez em quando aparecem, né, Batista? A gente divulga aqui. Clube tal deve 1 bilhão, clube tal deve 2 bilhões, dívida impagável. Vejam o Cruzeiro, pagava 800 mil para o Fábio goleiro, que é um ídolo da torcida, mas é muita coisa. É por isso que às vezes, né, quando o cara vai puxar direitinho lá a contabilidade, a dívida é impagável. Você acha, cá entre nós, só no rabicho do complemento de informação que você deu, e ela é especulação, ela não é oficial, mas você tem as suas fontes, você acha, e você, amigo ouvinte que está ouvindo a Bandeirantes, que o Marinho tem bola num país como o nosso, mesmo sendo no Flamengo, para 800 mil por mês? Isso tem que mudar, gente. Tem que mudar, uma desproporção. É uma coisa totalmente fora da realidade.
É até um desrespeito com o povo. Ah, mas é uma entidade privada. Mas é um desrespeito. E agora fica esse impasse aí, né? Vai jogar, não vai jogar, vai sair, vai treinar em separado. Mas o dele, se não jogar mais nenhuma até dezembro, 5.600.000 no caixa. E se o Flamengo não pagar agora, paga depois na justiça. E ainda com correção. São os grandes cartolas que nós temos, os fazedores de contrato que nós temos, dentro de um país cheio de contrastes, cheio de contradições e cheio de injustiças, inclusive no futebol. Vamos lá, CH, qual o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião no programa de hoje, CH? Eu quero abordar sobre o amistoso da seleção brasileira e o uniforme da mesma. Eu acho muito louvável uma ideia inteligente, na minha modesta opinião, a seleção brasileira pela primeira vez jogar de preto. Acho inteligente, acho legal, acho válido, porque historicamente todo mundo, quando pesquisar lá sobre essa partida, mesmo que amistosa, contra a seleção do Guiné, vai saber que o Brasil jogou de preto e vai buscar o porquê. Isso fica marcado, fica registrado. Mas mais importante do que jogar as partidas com a camisa preta de maneira inédita, em protesto a tudo que tem acontecido sobre racismo, homofobia e todas essas barbaridades, é a CBF começar a punir quem comete esse tipo de barbaridade. Mas punir na prática, não só no discurso. Mas em relação ao uniforme, acho interessante a ideia da CBF. 18h46 em Campinas, daqui a pouco mais mensagens. Nós vamos para o último intervalo comercial e depois vamos direto até 19h30. Aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Fique ligado! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp
998005939. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Ponte Preta e Sport neste domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca atuou com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, depois Amaral, Leonaldi, Ramon Carvalho e Elias, ou Elvis, depois Tomás Kaique, Pablo Diego, depois Samuel Andrade e Eliel, depois Thales, a equipe do técnico Felipe Moreira. O Sport de Renan, Eduardo, depois o Everton, Rafael Thierry, Sabine, Felipinho, depois Igor Carius, Ronaldo Henrique, depois Kaique, Fabinho, depois Fábio Matheus e Jorginho, Fabrício Daniel, depois Edinho, Wagner Love e Luciano Juba. A equipe do técnico Anderson Moreira. Os gols do jogo. A Ponte abriu o placar aos 20 minutos com Pablo Diego, mas Luciano Juba, aos 51 do primeiro tempo, empatou. Arbitragem de Bruno Alves Arleu de Araújo. Público de 4.603 pagantes para uma renda de R$ 62.240. Cartões amarelos para Eduardo Sabino e Fábio Matheus do Sport. E o cartão vermelho para Fábio Sanches, ainda no primeiro tempo. Esta ficha técnica de 1 para a Ponte, 1 para o Sport. E eu tenho o recado da Brasitone para você. É uma novidade. A Brasitone acaba de fazer uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Uma vasta gama de inversores com tensões e potências para solucionar o seu problema de energia. Imagina uma viagem longa, você podendo usar o seu frigobar, televisão, ventilador, enfim, os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco ou trailer. Equipamento que também pode ser usado em ambulâncias. Todas as opções para converter 12 volts em 110 ou 220 volts. É conforto e facilidade para sua viagem ou passeio. Inversores Raionic. Você encontra na Brasitone. Acesse brasitone.com.br. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18 horas e 53 minutos. Atenção para o ganhador da furadeira. Promoção da Uesco. Toda segunda-feira tem sorteio, é pelo Instagram da Rádio Bandeirantes. Você tem que seguir o Instagram da Rádio Bandeirantes para concorrer à furadeira Uesco. Lá tem todo o caminho, tem o regulamento. E quem ganhou é o Osmar Silva. Osmar Silva. Ele seguiu o regulamento, acompanhou tudo aquilo que estava pedindo lá, né? Portanto, está em conformidade com o regulamento e vai retirar aqui na recepção da Band a Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2.799, a belíssima furadeira da Uesco.
Se você quer ganhar também, quer concorrer, é só entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, tá bom? Participe, boa sorte para você. Faça como o Osmar Silva. Osmar Silva participou e ganhou. Mais ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. JP de Moraes, Padre Anchieta. Olha, não sei o que falar da coletiva do homem aí, porque eu não vi. Mas deve ter sido o mesmo de sempre, né? De dirigente, de jogador, falar nada sobre tudo. Eu queria mandar um grande beijo para minha esposa Maristela. Feliz Dia dos Namorados, amor. Um abraço. Aí, sensacional. Mandou um abraço, um beijo para a amada dele. Aliás, eu também quero mandar um beijo grande para minha amada Márcia Batista. Helena Márcia Tinte Batista. Está comigo há muito tempo, né? Nós temos 63 anos. Engatamos lá com 17. Então é tempo, hein? E mais um Dia dos Namorados que a gente está passando junto. Minha esposa, minha amada Márcia Batista, que me inspira e que faz de mim um ser humano muito melhor. Grande beijo, parabéns pelo Dia dos Namorados. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde. CH, Tigrão, um abraço a todos vocês. Ô, Batista, a respeito desse zagueiro da ponta aí, o Bruno, eu acho que se a diretoria ou o técnico tirasse a tarja de capitão dele e passasse para outro, talvez ele se manteria mais quieto e não reclamava tanto. Faz tanta besteira no campo e ainda quer se glorificar. Outra, o Elvis também tem que ir pro banco um pouco também, Batista, porque não tá fazendo mais nada. Tá machucado, quer jogar machucado, não tem jeito. Para mim, o Bruno e o Elvis podem descansar um pouco. O Felipe Moreira tem que ter uma outra opção de jogo. O que vocês acham? Se trocar a tarja de capitão dele por outro jogador, qualquer que seja. Um abraço, Tigrão, CH, Batista, a todos. Nelson, do Chapadão. Perguntar para os comentaristas, né, se resolve, se a questão é a faixa de capitão em CH. Depende do atleta, né? Eu sugeri aqui que a comissão técnica conversasse aí com o Fábio para saber o que está acontecendo, né? Ele está falando demais, reclamando. Tudo bem que a fase não ajuda, né? A fase não ajuda e aí o cara perde a cabeça, estoura tudo na defesa. A gente sabe como funciona. Mas ele está passando do ponto. Está falando demais e reclamando muito, tomando muito cartão. E a gente cobra porque ele é um cara muito experiente, né? Um cara que tem que dar exemplo, essa coisa toda. Eu acho que dá para melhorar, dá para dar uma segurada. E tirar a tarja de capitão talvez seja um paliativo, mas resolver, para mim pelo menos não resolve. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Um abraço para o Nelson, do Chapadão, assíduo ouvinte nosso, sempre muito gentil com a nossa equipe. Eu acho que não é isso daí não, Batista. Tira a tarja que ele vai reclamar menos. Tal. Aí, no caso, não foi reclamação, né? Mas ele vinha de suspensão. Esses dias mesmo aí a Ponte jogou-se a zaga titular, né? Nem ele, nem o Matheus Silva estavam presentes. Então é muito cartão. A Ponte é recordista no campeonato de cartões. A Ponte só perde para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tá ganhando os jogos, né? Então não pode, com um elenco que tem dificuldades, um elenco curto, limitado, numericamente, em termos de quantidade e qualidade também, não só na qualidade, não pode toda hora estar com o jogador pendurado assim. Joga 3 e folga uma, joga 3 e folga uma. Então eu acho que não é por aí. Agora, já que veio o tema à baila, eu faria uma comissão eu, se fosse a Ponte, reuniria os atletas lá no vestiário. Dirá o seguinte, não é proibido tomar cartão amarelo, nem vermelho é proibido. Agora, nós vamos constituir aqui uma comissão de notáveis. E para isso tem que ter peito para fazer, tem que delegar poderes, né? 3 caras aqui nós vamos eleger aqui. Seja ex-jogador,
seja ex-treinador, que tem identificação com o clube, mas neutro, que não esteja trabalhando no clube. Nós vamos fazer uma comissão de colaboradores que aceitem esse trabalho voluntário, e todos os cartões nós vamos julgar aqui em 10 minutos. Foi necessário ou foi bobo? Então os senhores não estão, porque tem hora que você tem que tomar o cartão para evitar um gol. Você tem que tomar o cartão para eliminar um contra-ataque fatal. Existem cartões e cartões. O cartão é da regra. Agora, constitui uma comissão que eu chamaria de comissão de notáveis de 3. E aí todo o cartão, na semana seguinte ou no dia seguinte ao jogo, e tem muita gente que faria isso por amor à Ponte, mas gente que é do ramo, que tem identificação com o clube, e vai lá, ó, tem que ser 3, porque não pode ter empate. O cartão foi bobo ou foi necessário? Ó, cartão necessário, ok. Cartão necessário, ok. Esse daqui está anistiado. O outro, cartão desnecessário, bobo, infantil e ridículo. O outro julgador, analista, cartão bobo, desnecessário. E o terceiro também. Aí estabelece uma multa. Então, se você falar, ó, quem tomar cartão vai ser multado. Aí não adianta, aí vai prejudicar o time, porque tem hora que tem que tomar o cartão. Agora, você julga cartão e cartão. Você vai ver como é que acaba essa palhaçada aí. A Ponte tem que fazer gol, tem que ser recordista em gols marcados. E não em cartões tomados. Onde é que nós estamos? Né? Eu faria isso, já que o Nelson veio aí com uma sugestão de tirar a tarja, porque o problema não é só o Fábio Sanches. O problema é generalizado, é todo mundo. Então, tem que se tomar uma atitude, e sabe quando que o cara fica esperto? Quando que ele fica? Sabe o momento em que ele reflete um pouco mais e cria juízo? Quando você mexe no bolso, companheiro. Se não for assim, fica aí na retórica, fica aí no discurso, na narrativa, e nada se resolve. É o Fábio Pousa, de Barão Geraldo. Ele tem a estatística e ele está dizendo que em 12 jogos o Fábio Sanches tomou 9 amarelo e 1 vermelho. É muita coisa, pô. É muita coisa. Ele tá, a cada 3 ele tá folgando 1, né? Muita coisa. Não tem tatu que aguente. Entendeu? Fora isso, tem o tempo que ele ficou contundido. Então, jogou quando? Como é que está o custo-benefício desse moço? E eu gosto dele. Eu acho que ele é um zagueiro de qualidade. Eu acho que ele já ajudou muito. Ele tem espírito de liderança. Só que tem que ter o time, né, Batista? Tem o líder, né? Hitler foi líder. E Mahatma Gandhi também foi líder. Não sei se eu fui claro. Sim, sim. Olha, um abraço então para o Fábio Pousa, de Barão Geraldo. Muito obrigado aí pela mensagem. E atenção, eu tenho um recado importante, mas muito importante mesmo para você. Você sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Não deixe que isso atrapalhe seu momento a dois. Corre agora mesmo cuidar da sua saúde sexual. É isso mesmo, agende uma consulta na Clínica Upman. Comece seu tratamento personalizado e com sigilo absoluto. Ligue agora ou então envie uma mensagem de WhatsApp para 998005939. Atendimento presencial online por telemedicina. Ah, e tem mais. A Clínica Upman tem um compromisso com você, agendando uma consulta nesta semana, que é a Semana dos Namorados, e esta semana é uma semana também da Up Week, Semana Dia dos Namorados. Hoje é Dia dos Namorados, e nesta semana, agendando uma consulta na Semana dos Namorados, você garante condições exclusivas que a Upman preparou para poder te ajudar.
Então corra, aproveite, não perca esta grande oportunidade que a Clínica UpMan preparou para você. Ligue agora ou então envie uma mensagem de WhatsApp para 19 998005939. Já pensou a sua autoestima, a sua confiança de volta e ainda de ter a sua parceira ou parceiro feliz da vida? Então, você já sabe, sexo é saúde na Clínica UpMan. Médico responsável, Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Clínica UpMan. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Abre um espaço para mandar aqui um grande abraço para a família do Pereira Esmeriz, o rádio de Campinas, especialmente o esportivo, está de luto. Faleceu na madrugada de hoje José Pereira Esmeriz, grande comentarista, jornalista, radialista, passagens por todas as rádios de Campinas e também por jornais como o Diário do Povo, Jornal de Hoje e Estado de São Paulo. Trabalhou ao lado de nomes históricos da crônica de Campinas: Sérgio José Salvucci, Clara de Oliveira, Alfredo Orlando, Lombardi Neto, José Sidney Pereira Neto, Bob Sérgio, Milton Benfica, José Célio de Andrade, Gilberto Otranto, Jaércio Barbosa, Oliveira Andrade, Luciano do Vale, Washington Luiz de Andrade, Wilson José, Dirceu José, Zaiman de Brito Franco, Antônio de Pádua Palhares, José Arnaldo Canizim, Romeu Santini, dentre muitos outros. Foi assessor de imprensa do prefeito Magalhães Teixeira, recebeu diversos prêmios da ACESP e também da Câmara Municipal de Campinas. Foi, sem dúvida, um grande orgulho para a crônica esportiva de Campinas. Infelizmente nos deixou hoje, estava adoentado há algum tempo e hoje de manhã recebi a informação por volta de 5h30, mais ou menos, da manhã, através do Fernandinho, o Fernando Esmeriz. E o Pereira Esmeriz foi velado hoje em Campinas, no cemitério Flamboyant, e foi enterrado, sepultado no mesmo cemitério por volta das 15h30. Infelizmente, o tempo assim para o velório foi muito curto. Começou ao meio-dia e às 15h30 aconteceu, portanto, o enterro do Pereira Esmeriz. E é impressionante, né? Porque, veja, hoje é dia do cronista esportivo de Campinas, dia da fundação da ASEC. A ASEC é a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Foi fundada no dia 12 de junho de 1946. A entidade foi declarada, nessa data, foi declarada a entidade de utilidade pública pela Lei Municipal 1334, de 10 de setembro de 1955. Então, hoje é o dia do cronista esportivo de Campinas. Lei Municipal também, Lei Municipal 5073, de 9 de março de 1981, sancionada pelo prefeito, um dos fundadores, né, da ASEC, Francisco Amaral. Então, Pereira Esmeriz, que entregou muita coisa através do seu talento, da sua qualidade, escrevendo e falando, trabalhou inclusive nesse prefixo, PRC9, Rádio Educadora de Campinas, por muitos anos. Escolheu o dia do cronista esportivo de Campinas para ir embora e para deixar essa vida terrestre.
São essas coisas, né, que não se explicam. Mas fica aqui os nossos sentimentos, encaminhando aqui as nossas condolências a toda a família, ao Heitor, que também entrou em contato comigo hoje, né, o Heitor Esmeriz, que é cronista, seguiu a carreira do avô. O avô foi um brilhante jornalista e o Heitor Esmeriz também é um brilhante jornalista, trabalha no Grupo Globo. E o Fernando Esmeriz, que eu citei aqui, né, o Fernandinho, eu trabalhei com o Fernandinho. Quando eu vim para Campinas, 1984, o Fernando Esmeriz era setorista, repórter, cobria a Associação Atlética Ponte Preta na oportunidade. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o filho do Pereira Esmeriz. Com o Pereira Esmeriz, não, porque não coincidiu, né? Eu vim em 84, ele já estava há muito tempo, mas trabalhava na época num outro prefixo. Mas encontrei por diversas oportunidades em viagens, em jogos de futebol, ali sempre aquela resenha que rola entre os cronistas antes de cada jogo ou depois de cada jogo. Então tinha um apreço muito grande pelo Pereira Esmeriz, e agora está morando no céu, né? Foi morar com o nosso Pai Eterno, e que Deus dê forças para toda a família para suportar esse imenso vazio que fica. Quem já perdeu o pai sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Mas essa é a única certeza, né, Tigrão, que nós temos. Um dia todos nós nos encontraremos lá. É verdade, eu quero me associar às suas palavras, muito bem colocadas, e muito pertinentes e muito sinceras. Eu estive no velório, tive a oportunidade de prestar a minha última homenagem ao Pereira Esmeriz, José Pereira Esmeriz, que também foi presidente da SEC e dos mais atuantes. Vi lá muitos companheiros atuais, companheiros do passado, não é? Muita gente no velório, prestando essa última homenagem. Dei o meu abraço no Carlos, que é filho, pai do Luiz Fernando Esmeriz, do Fernandinho, no Heitor, né? Na esposa, agora viúva, infelizmente, do Pereira Esmeriz, em outros familiares. E quero dizer para você que eu também não trabalhei com o Pereira. Quando eu cheguei na emissora que ele trabalhou na época, ele já tinha saído há algum tempo, que foi na Rádio Central. Não tive essa oportunidade, mas conversei muitas vezes com o Pereira. E sempre demonstrei a ele toda a minha admiração, porque eu fui muito ouvinte do Pereira Esmeriz. Não só do Pereira Esmeriz como comentarista esportivo, como repórter, volante que ele foi também, mas também como comentarista, como jornalista político, né? O Pereira Esmeriz tinha uma coluna chamada Periscópio, muito concorrida no Jornal Diário do Povo, da qual eu era assíduo leitor. E o Pereira Esmeriz foi uma inspiração para todos nós, pelo seu talento, pela sua qualidade técnica como jornalista, pela sua cultura. Também escreveu livros, não é? Também foi uma espécie de professor oculto de todos nós. Ele nunca me deu aula diretamente, mas eu tomava as aulas de Pereira Esmeriz como ouvinte dele, mesmo antes de eu militar no rádio. Então, também o meu fraternal abraço a toda a família. O momento é muito difícil para todos nós que já passamos por isso também, mas o Pereira cumpriu aqui uma trajetória sensacional, seja ela profissionalmente falando, seja ela como pai, como avô, como bisavô, como esposo, como chefe de família. Um exemplo. E eu vi lá a emoção de todas as pessoas, e mando um abraço especial para o Heitor Esmeriz, que bem no finalzinho do velório, até conversei isso com ele, teve uma coragem assim impressionante, porque eu não conseguiria, em situação parecida, fazer o que ele fez. Ele escreveu um texto belíssimo, uma homenagem ao avô, e leu.
essa homenagem ali, ao lado do caixão. E aí eu perguntei para Heitor Esmeriz, como que você conseguiu fazer isso sem chorar? E aí o Heitor me disse o seguinte: eu já tinha esgotado todas as lágrimas escrevendo. Por isso que eu consegui ler aqui para todos que aqui estavam. Vai com Deus, Pereira. Obrigado por tudo. Bandeirantes. Encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a você a solução para a sua necessidade, atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade Sudeletro de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. E aí, Batista, boa noite, tudo bem? Aqui é o João Paulo, Ponte Pretano, São Marco. Ô, Batista, a Ponte empatou com o Sport, agora já tá tudo certo de novo? A torcida já tá concordando, já tá tudo bem? A torcida da Ponte tem que saber que a Ponte tem 2 jogos fora agora, hein? Se perder, vai lá embaixo. Se cair lá embaixo, não sai mais, viu, Batista? Infelizmente é isso. A torcida da Ponte esquece muito fácil. Agora a Ponte tem 2 jogos fora, se perder, vai cair lá embaixo. Ô, Batista, sabe por que o rapaz está questionando aí? Não foi bem explicado, sabe por quê? Na televisão, pela transmissão da televisão, eles falaram assim que o Matheus Jesus e o Gé estavam no departamento médico. Por isso que eles estão perguntando para vocês aí. Ah, tá. Bom, o Matheus Jesus estava com um problema no adutor. Não tinha condição de jogar, né? Agora tem um período longo aí, 15 dias. Vai ter condições de recuperar. E o Gé, o problema do Gé era na lombar. Inclusive com suspeita de hérnia de disco. Essa hérnia de disco, eu lembro bem, quem sofreu com isso foi o Evair. Evair sofreu. Evair jogou no Guarani, né? Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Sofreu uma barbaridade e não resolveu. Então vamos torcer para que o problema do Gé não seja hérnia de disco. Se for, é terrível. Além das dores horríveis, né? Que a pessoa acometida por isso acaba tendo. Então vamos torcer para que seja um problema na lombar, que aí fica mais fácil de curar. Mas então, se o problema era esse, se o ouvinte não entendeu direito, mas esses 2 jogadores estavam, portanto, realmente entregues ao departamento médico, tá bom? Não foi só o Premier que informou isso, né? O nosso repórter, sempre muito ligado, Vladimir Catarino, também falou que o Amaral era opção do treinador. Ele preferiu não vir com o Amaral, né? E veio com o Felipinho. Agora, o Matheus Jesus e o Luiz Felipe e o Gé era problema de ordem física. E você deu até qual é a contusão aí. Então, a Bandeirantes bateu de primeira isso ontem, por volta de
de 9 horas e 55 minutos da manhã, quando o Catarino já cravou o time da Ponte que ia para o jogo com 4 alterações. O seu carro já ferveu alguma vez? Meu amigo, foi a válvula termostática, tá? Ela é a responsável por fazer o motor do seu carro trabalhar sempre na temperatura correta, evitando o superaquecimento. Na Rocha Autopeças você encontra a válvula termostática da Ualer. Ualer, a fabricante referência do mercado. Mas se o problema for outro, se o seu carro for automático, por exemplo, é preciso trocar o lubrificante e o filtro do câmbio periodicamente. Mas fica tranquilo, tá? Na Rocha Autopeças tem lubrificante, tem o filtro na especificação correta recomendada pelo fabricante. Seja seu carro nacional ou importado. Muito importante, ó. Na Rocha Autopeças tem a tabela de aplicação para todos os modelos de carro. O pessoal especializado vai atender e vai vender exatamente o que o seu carro precisa. Na Rocha Autopeças você pode confiar. Tem tudo em peças mecânicas para a revisão do seu veículo. São várias lojas à sua disposição. Aqui em Campinas, bairro Vila Nova, Jardim Campos Elíseos, Jardim dos Oliveiras e tem também em Jundiaí, Indaiatuba e Araraquara. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br e agilize o seu orçamento. Rádio Bandeirantes. Mais ouvinte no ar. Boa noite, Batista e galera aí da RB Campinas. Boa transmissão para vocês. Viu? Eu gostaria de colocar alguma coisa assim. Gente, a Ponte perdeu o Eliel que se machucou. Não tinha como colocar outro atacante porque não tinha outro no banco. Mas, aí colocou o garoto lá, o Samuel. Mas deixa eu perguntar, o que o Paulo Baia está fazendo no banco? Que no mínimo ele é um meio atacante. Ele poderia até entrar ali. O que acontece no time da Ponte que esse cara não joga? Eu não entendo o que acontece ali. Por que esse cara não joga? Será que nos treinamentos esse cara é tão ruim assim? Entrar o Samuel e não entrar o cara, o Paulo Baia. O que está acontecendo? Por que contrata esses caras então? Pelo amor de Deus. Outra coisa, fez certinho. Eu acho que tem que deixar mesmo o Gé e o Matheus Jesus no banco. Eles não estão vindo bem. Parece dois mortos dentro do campo que só sabe brigar e o outro andando. Um briga e o outro anda. Entendeu? Então tá certo, dá chance pra molecada. O número 17 que entrou, o Thales, dá mais chance para ele. Porque pelo menos, não sei se não foi tanto tempo para mostrar. Mas mostra um pouquinho mais de vontade até do que o Dudu. Que quando entra é um nó cego no campo, não faz nada. Tá bom? Obrigado e boa noite para vocês. Luiz boa noite, Carlos, mais um ouvinte no ar. Boa noite, eu não encontro mais os donos da bola ao vivo no YouTube. Já faz alguns dias. O que houve, por favor? Obrigado, Marcelo. Ô Marcelo, esse é um problema, né? A plataforma derrubou a página da Band Mais TV. Não explicou o motivo, mas o jurídico está tentando resolver. Só que essas plataformas, né, elas agem exatamente dessa maneira. Aí tá fazendo a defesa, que é isso que eles pedem, mas não tem expectativa de quando é que vai voltar. Então, o motivo foi esse, tá? Batista. Oi, ô Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Não, só fazendo uma correção sobre a colocação feita pelo último ouvinte que falou aí, não foi o Samuel Andrade que entrou no lugar do Eliel. Entrou um outro atacante, o Thales, que aliás entrou bem no jogo. Então, só para fazer essa correção, ele tinha duas opções de atacantes, apenas duas. O Paulo Baia e o Thales. Eu repito aqui o banco da Ponte, Luan, Edson, Dudu, tinha o Dudu Ratamoto também. Amaral, Tomás Kaique, João Gabriel, que é do Júnior, que é da base, Paulo Baia, Thales, Samuel Andrade, Cássio Gabriel e Júnior Tavares. E o Samuel Andrade entrou, mas ali naquele momento máximo do sufoco da Ponte,
já no finalzinho da partida, quando o Pablo Diego, que correu uma barbaridade, arriou, e aí o que o Felipe estava fazendo? Estava fechando, né? Estava tentando fechar para a Ponte não tomar o gol. Aí o Samuel Andrade veio no lugar do Pablo Diego, só para a gente colocar a informação aqui direitinho. E também, outro ouvinte que disse, sem querer ficar discordando do ouvinte, agora tá tudo certo, a torcida da Ponte já esqueceu, não. Pelo menos da nossa parte aqui, que a gente não faz o papel de torcedor, e sim de cronista, com a razão. Então, quando joga mal, a gente vem aqui e senta o cacete. E ontem jogou bem o primeiro tempo. E se não perde o Fábio Sanches, expulsão infantil, a Ponte ia ganhar o jogo. Tudo leva a crer, não dá para garantir, mas tinha grande chance de ganhar o jogo de um dos líderes do campeonato. Então a gente também tem que agir com um certo senso de justiça, porque senão aí vira sistemática a coisa. E aqui a gente não trabalha assim. Jogou mal, vamos apontar os erros e dizer que jogou mal. Jogou bem, como no primeiro tempo ontem, a gente tem que vir aqui e ter a hombridade de dizer que jogou bem, que o time estava organizado e que estava melhor do que o Sport, que tem um orçamento pelo menos 5 vezes maior do que o da Ponte. É isso. Basicamente é isso. A gente vai analisando pontualmente o que vai acontecendo. Mas pelo menos de nossa parte, ele também não disse que foi a equipe da Bandeirantes, ele falou da torcida, já esqueceu tudo e tal. Aqui ninguém disse que todos os problemas da Ponte estão resolvidos, porque ela fez um bom primeiro tempo. Até porque realmente os problemas não estão resolvidos e a Ponte está numa situação muito delicada na competição. Casa todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa todos contra a dengue. Olha, o ouvinte está dizendo, fala Carlos Batista, tudo bem? Um recado para o dia de hoje, lembrando que hoje é dia de sair com a namorada e não com a mulher. Dia da Mulher é dia 8 de março. Por favor, pessoal, não confundem as coisas. Vamos respeitar as datas. Adriano de Hortolândia. Adriano de Hortolândia. Recado estranho, hein? E agora na lata. Responde na lata. Recado estranho porque já pensou, né? O cara fala que é pra sair com a namorada. A esposa não vai gostar disso aí, não, entendeu? Não? Ele deve ser solteiro, né, Batista? Só se for solteiro. Então o recado vale só para os solteiros, tá bom? Completando se aí. Casado, o recado foi de muito mau gosto. Diego Tardelli, Tigrão, anuncia o fim da carreira. Para você, o atacante foi subestimado ou superestimado? Superestimado. E para você, CH? Subestimado. Você concorda com a parada do futebol brasileiro durante as datas FIFA em CH? Sim. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Discordo frontalmente, acho uma bobagem. Isso tinha que acabar com esses amistosos absolutamente inexpressivos e que paralisam o futebol. Uma bobagem. Discordo frontalmente. Vamos lá, Tigrão. Dorival Júnior pede para que o São Paulo não venda jogadores na janela do meio do ano. Para você, em uma situação dessa, qual o melhor a se fazer? Manter todo o elenco e buscar um título no final do ano com força máxima ou se desfazer de jogadores importantes no meio do ano e dar uma aliviada nos cofres, hein, Tigrão? Se eu fosse técnico, eu falaria, pelo amor de Deus, não vende ninguém que eu estou arrumando a casa. Né? Agora, a hora que o dirigente mostrar o balanço para ele, ele vai falar, desculpa, eu estava mal informado. E para você, CH, a sua opinião sobre o tema? Tentaria manter o elenco a qualquer custo. Mas é bem isso, né? O treinador, ele quer o máximo de jogador possível. Agora, o dirigente, quando observa, o dirigente ele fica olhando a planilha, a tal da planilha.
É a última linha da planilha. Quando não atinge o break-even, ou seja, receita e despesa, o equilíbrio, aí ele fica desesperado. Esse é o grande problema, né? Se eu fosse dirigente do São Paulo e o Dorival Júnior viesse falar isso comigo, eu mostraria a planilha para ele e falaria assim, ó, tá bom então, vou atender seu pedido. Não vou vender ninguém, mas você concorda em trabalhar 3 meses sem receber? Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Muito ruins os árbitros brasileiros, não têm coragem de expulsar os jogadores e ainda mais agora, com o VAR errando toda hora. Diz aqui o ouvinte Rafael Klaus, né? Ele colocou Graus, mas é Klaus. Rafael Klaus, fraco, onde era para expulsar Arthur e David, os dois se agarrando pelo pescoço, ele só deu amarelo. Olha, não deu para atender a todos, né? Muito obrigado a todos que mandaram as mensagens. Coloquei o máximo possível aqui de mensagens de áudio e também mensagens de texto. Mas amanhã tem mais. 11h30 da manhã tem o Nossa Área com a apresentação do CH. E às 5 da tarde tem o Esporte em Debate aqui pela Bandeirantes. Amanhã, Leandro Bolles estará na apresentação desse programa. E também na tela da Band estarei no comando das 12 até as 13 horas lá no Esporte na Bandeirantes, os donos da bola. Portanto, programação esportiva recheada de atrações amanhã. Batista analisa o comentarista Tigrão, onde ele achou que a Ponte deveria fazer o mesmo que o Grêmio fez na Batalha de Pernambuco, a Batalha dos Aflitos. Oswaldo do Jardim Aurélia. É uma metáfora, né, Oswaldo? Tigrão usou uma metáfora para falar que a Ponte que teve naquele lance lá, a Batalha dos Aflitos, o time do Grêmio, estava com 9 jogadores em campo e ainda o Náutico tinha um pênalti para ser batido. O Náutico bateu e perdeu o pênalti e na descida o Anderson, que na época jogava pelo Grêmio, desceu e fez o gol e o time do Grêmio conseguiu o acesso. Então foi uma metáfora. Fábio Sanches fez M ontem, era para a Ponte ter ganhado. E acabou, porque na sequência vem a Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente, grande abraço, foi bom demais, hein? Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.